Oi gente, eu sou a Bianca Bolina, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência na aula de luta. Então, gente, quando eu era pequena, assim, eu sempre fui uma criança muito de trejeito, assim. Eu sempre tive muito trejeito. E isso não agradava os meus pais, claro, né? Eu acho que como a maioria. E aí o que foi que a minha mãe decidiu? Sempre essas coisas saíram da cabeça da minha mãe. Vamos botar ela na aula de luta. E aí ela, lá no bairro tinha uma escolinha de karatê, na verdade. E aí ela foi pra me colocar na aula de luta e tal, naquela esperança de que eu, sei lá, fosse o que ela queria que eu fosse. Eu acho que é isso a palavra. E aí ela foi, me matriculou na aula de luta e tal. Eu tinha 6 anos, assim. Eu tinha 6 anos. E ela me colocou na aula de luta. E aí, gente, assim que eu cheguei lá, eu tava muito nervosa, com muito medo, porque eu sabia que era uma coisa assim, luta, né? Eu pensei que era uma coisa assim, extremamente masculina e tal, e eu não me sentia homem, assim, eu não gostava de nada relacionado ao universo masculino, eu gostava, assim. Eu me identificava quando eu era criança. E aí eu me lembro que eu cheguei, né, na aula e falei com o professor e tal. E nisso, quando eu entro lá, nesse primeiro dia eu fui vestida com kimono, tudinho no meio da rua, com aquela roupinha, né, do kimono, tudinho, já pra ir pra lutar, assim. E aí eu me lembro que eu falei com o professor, tudinho e tal. Aí quando eu entrei no espaço lá pra começar a aula, aí eu vi uma menina. Eu vi uma menina, assim, que ela tinha a mesma faixa etária que eu. E ela lutava porque ela queria, entendeu? Assim, ela gostava de lutar e ela era super feminina, tudinho. Gente, assim, uma mulher normal na aula de luta. Pra mim, aquilo foi tão acolhedor, sabe? Que eu falei assim, velho, quando as coisas tem que ser, as coisas entendeu? Então aí eu já fiquei mais tranquila, assim. Porque eu sabia que eu não era obrigada a ser homem por eu estar numa aula de luta, porque ela se passou a ser a minha melhor amiga lá na escolinha de luta. Ela era menina e ela fazia luta porque ela queria, entendeu? Assim, ela gostava do esporte. E aí eu me lembro que já quebrou aquele gelo, assim, eu já fiquei bem mais tranquila. E aí os dias foram se passando e, gente, até o dia de eu não querer mais de kimono pra aula, porque eu achava meio nada a ver, entendeu? Assim, eu via que ninguém chegava de kimono na aula, só eu, então eu comecei a me incomodar. E aí, lá tem um vestiário, né, claro, e aí eu não fui de kimono mais. E aí eu cheguei lá, né, com o meu kimono na bolsa, tudinho, com a roupinha normal, e aí eu precisava o quê? Eu precisava usar o vestiário para trocar de roupa. então já sabe, né, amiga? Eu me lembro que não tinha ninguém na hora que eu entrei, mas assim que eu entrei começou a chegar gente, já foi entrando, sabe? Os meninos começaram a chegar e entrando. E aí lotou de macho o vestiário, assim, lotou de homem. E eu lá, né, eu era uma criança e tal, e aí começou todo mundo a trocar de roupa pra botar o kimono e tal, não sei o quê. E aí minha filha foi tudo, assim, sabe quando a pessoa quer atrapalhar e mesmo assim ajuda? Gente, eu já fui olhando aquele povo tirando a roupa pra colocar o kimono, tirando a camisa, sabe? Aquele naipe de lutador. Isso eu tinha 6 anos. Eles falando, sorrindo, tipo um monte de... Assim, gente se comportando normal, mas na minha cabeça parecia que eu tinha morrido e que eu tava num paraíso, sabe? Foi ali que eu tive a certeza que eu gostava de homem. Eu sempre me achei muito menina naquele dia, na aula de luta que minha mãe colocou pra me curar, assim, né? A cura gay, vamos dizer assim. Eu descobri ali que eu gostava de homem, entendeu? Então ali já foi um divisor de águas pra mim. E, tipo, nas aulas, como eu era menorzinha assim, né?
Eu e a menina, a gente era os mais novinhos da turma, assim. E aí, pra treinar, né, a luta em si e tal, a gente podia bater nos meninos, né, nos caras lá, e eles, lógico, que não podiam revidar, porque a gente era muito criancinha, entendeu? A gente era muito pequenininho mesmo, assim, e eles eram já mais velhos, assim, já quase adulto, entendeu? E aí, gente, era muito engraçado, porque a gente ia lutar e a gente podia bater, sabe? No tanque dos boys. E a gente lutar, assim, sabe? Golpeava as pessoas e tal. E eles não podiam revidar e eu achava aquilo incrível. Gente, eu criei uma ilusão na minha cabeça que vocês não têm noção. Olha, fuja das crianças, porque as crianças... Gente, quando a gente é criança, a gente é meio... Não sei, sabe? Eu não sei nem explicar. Eu sei que eu achava aquilo o máximo, assim. E aí começou a época que o meu pai não queria mais me levar pra aula. Entendeu? Meu pai me levava no começo, né? E depois ele disse, olha, é meio perto, porque tu não pega carona com os meninos e já vai pra casa, entendeu? E aí ele falou com o meu professor lá, né? Que eu ia sozinha a partir dali e tal, que não era tão perigoso e tal, e tinha pessoas que seguiam o mesmo caminho. Aí o professor fez o quê? Falou, meu amor, com os meninos que pegavam o mesmo caminho que eu, pra que me levassem, né, me acompanhassem até em casa, e quando viesse pra aula, passasse na minha casa, me chamasse e me trouxesse. Porque eu era muito criança e não podia fazer sozinha. Gente, isso pra mim, eu já tinha uma máfia na cabeça, eu já tinha uma mentalidade que vocês não têm noção. E aí, assim, eu comecei a gostar realmente da luta, sabe? Eu comecei a gostar do esporte. Eu fiz campeonato, mudei de faixa, tudo. Assim, minha amiga também, né? Comecei a me ver cada vez mais. Eu me lembro que eu passei um pouco mais de um ano lá, assim. Foi com 7 anos e meio, assim, tal. Porque eu faço aniversário na metade do ano. Aí foi quando, sabe, meu pai relaxou, minha mãe relaxou também. E, gente, deu em nada, né? A verdade é essa, que hoje em dia estamos aí. Gente, eu gostava da luta. Pior que eu comecei a gostar da luta, eu vi que pra lutar não precisa ser homem pra fazer luta, não precisa ser homem pra jogar futebol, entendeu? Eu entendi que essa cura não existe, né? Que os pais da gente acham que existe no começo. Mas aí eu não quis seguir mais na luta. Até hoje eu sei onde é lá no bairro onde eu morava, a escolinha, não tenho contato com ninguém de lá. Mas eu sei quem são os meninos, eu via os meninos na rua, assim. Eu passava e via, né? E eu me lembrava que a gente era da mesma academia de luta. É como se não lembrassem de mim, sabe? Assim, às vezes eu noto assim, as pessoas olhando assim, eu lembro dela de algum lugar, mas assim, as pessoas também não se sentem confortáveis de falar. Eu também gosto, porque eu acho que eu era uma coisa antes e agora sou outra. Então agora eu tenho que escolher as pessoas que eu quero me comunicar, né? Mas assim, era uma coisa muito boa, assim, sabe? E eu amava, gente, assim, eu amava muito. Então eu fico muito... Sabe, às vezes eu tô assim em casa e tal, e a gente vê... no bairro mesmo, assim, coisas desse tipo acontecendo. Os pais colocando os filhos em atividades, assim, pra tentar contornar uma outra coisa que... Gente, sem ser homossexualidade, sabe? Qualquer coisa assim. Pra tentar desviar a criança de uma coisa. E assim, não adianta, entendeu? Não adianta, é perda de tempo. Antes ajuda quem não atrapalha, porque às vezes quando você atrapalha, você tá ajudando muito mais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Tem muito mais histórias pra falar aqui pra vocês. Então se inscreve aqui no meu canal. Não se esquece de dar um like pra mim, por favor. Porque... Gravar vídeo é difícil, sabe? Eu deixo de dar atenção ao meu marido aqui em casa, que tá gravando pra vocês. Deixo minhas coisas tudo pra fazer, pra eu gravar vídeo. Então deixa um like pra mim, comenta aqui embaixo, me segue no Instagram, @BiancaBolina. Fala comigo lá também, assiste meus stories, tá? E é isso, gente. Beijo e até a próxima.